Salve Maria Santíssima. Vamos para a questão 82, o ministro da Eucaristia, no artigo 7 da Suma Teológica. Os hereges, cismáticos e excomungados podem celebrar a Eucaristia? Quanto ao sétimo, assim se procede. Parece que os hereges, cismáticos e excomungados não podem celebrar a Eucaristia, que são as objeções, né? Com efeito, Agostinho diz, fora da Igreja Católica não existe verdadeiro sacrifício. O Papa Leão diz, e consta dos decretos, em outras partes, a saber, fora da Igreja, que é o corpo de Cristo, nem existem sacerdócios válidos, nem sacrifícios verdadeiros. Ora, os hereges cismáticos e excomungados estão separados da Igreja. Logo, não podem realizar um verdadeiro sacrifício. Segundo ponto. Além disso, nesse mesmo lugar se lê, e o Papa Inocêncio ensina, quanto aos arianos e as outras pestes do mesmo gênero, porque acolhemos os seus leigos, sob o sinal da penitência, não quer dizer que devamos acolher os seus clérigos, com a dignidade do sacerdócio ou de todo outro mistério. Permitimos somente que se admita o seu batismo. Ora, alguém só pode celebrar a Eucaristia possuindo a dignidade do sacerdócio. Logo, os hereges e outros semelhantes não podem celebrar a Eucaristia. Ademais, quem estiver fora da Igreja não parece poder atuar em nome de toda a Igreja. Ora, o sacerdote celebrante da Eucaristia age em nome de toda a Igreja, o que, aliás, decorre claramente do fato de que ele faz todas as orações em nome da Igreja. Portanto, parece que quem estiver fora da Igreja, a saber, os hereges, cismáticos e excomungados, não podem celebrar a Eucaristia. Em sentido contrário, Agostinho afirma, de igual maneira que o batismo permaneceu intacto neles, isto é, nos hereges, cismáticos e excomungados, assim também a ordenação. Ora, pelo poder da ordenação, o sacerdote pode celebrar a Eucaristia. Logo, parece que os hereges, cismáticos e excomungados, uma vez que permanece neles, intacta a ordenação, podem consagrar a Eucaristia. Respondo, alguns autores disseram que os hereges, cismáticos e excomungados, que estão fora da Igreja, não podem celebrar a Eucaristia, mas estão equivocados neste ponto, porque, como diz Agostinho, é diferente não possuir totalmente uma realidade e não possuí-la de maneira correta, ou em fórmula semelhante. É diferente não dar sem mais e não dar de maneira correta. Quem, portanto, recebeu dentro da Igreja, pela ordenação sacerdotal, o poder de celebrar, tem este poder de modo correto, mas não o usa corretamente. Se depois de se separar da Igreja, pela heresia, cisma ou excomunhão, no entanto, quem estiver separado e for ordenado, então nem possui, nem usa o poder de modo correto, mas evidentemente ambos possuem o poder, já que, como diz Agostinho no mesmo texto, ao voltar à unidade da Igreja, não é ordenado de novo, mas é reintegrado em seu ministério. Ora, já que o poder de consagrar a Eucaristia é um ato que decorre do poder da ordem, quem está separado da Igreja pela heresia, cisma ou excomunhão, pode consagrar a Eucaristia. Esta Eucaristia consagrada por ele contém o verdadeiro corpo e sangue de Cristo. Não o faz, porém, de modo correto, pois isso peca ao fazê-lo. Daí se segue que não recebe o fruto do sacrifício, por ser este um sacrifício espiritual. Respondendo à primeira objeção. Portanto, deve-se dizer que esse texto, que foi citado, né, pelos aqueles que objetam isso, que vão sendo contra, foi citado de Agostinho. Portanto, deve-se dizer que esse texto e outros semelhantes devem ser entendidos no sentido de que não se oferece de modo correto um sacrifício, estando fora da Igreja. Por isso, fora da Igreja não pode haver um sacrifício espiritual, que é o verdadeiro sacrifício pela realidade do fruto, ainda que este sacrifício oferecido fora da Igreja seja verdadeiro pela realidade sacramental. Da mesma maneira que se viu acima, o pecador comunga sacramentalmente do corpo de Cristo, mas não espiritualmente. Deve-se dizer que entre os sacramentos ministrados por hereges e cismáticos, somente o batismo pode ser admitido como válido, porque é permitido batizar
em caso de necessidade. Em nenhum caso é lícito celebrar a Eucaristia ou conferir outros sacramentos. Deve-se dizer que o sacerdote reza as orações da missa em nome da Igreja, em comunhão de unidade com ela. Ora, ele pronuncia a consagração em nome de Cristo, cujas vezes ele aí faz pelo poder da ordem. Por isso, se o sacerdote, separado da unidade da Igreja, celebra a missa, ele consagra o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, uma vez que não perde o poder da ordem. Por outro lado, as suas orações carecem de eficácia, já que se separou da unidade da Igreja.